Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aqui para os nossos espectadores. Eu me chamo Tibério Pinto, sou advogado, mestre em Direito e professor universitário, certo? A gente está gravando nosso vídeo hoje, dia 8 de novembro, às 14h19, e aquele velho lembrete que você já sabe. Se inscreva aí no nosso canal, compartilhe com os amigos, dê um like aí para dar uma força para a gente. Bom, pessoal, o tema do nosso vídeo de hoje, que até realmente foi o tema da semana, todo mundo só falava nisso, que é as eleições, que são as eleições americanas, né? Então, a nossa proposta no nosso vídeo de hoje é fazer uma breve análise das eleições americanas e, na realidade, do sistema eleitoral americano. A gente vai ver que realmente o sistema americano ele é bem diferente do sistema brasileiro, tem várias especificidades e tem coisas às vezes que a gente até acha meio estranho, né? Que é uma coisa que realmente não tem nada a ver com o nosso sistema, certo? E a gente realmente começou o nosso vídeo aqui no embalo da nossa música de abertura, né? Wait a Minute, Mr. Postman, dos Beatles, né? Que se a gente fosse traduzir, espere aí um pouco aí, senhor carteiro, né? Que tem tudo a ver com o tema que a gente vai tratar no nosso vídeo de hoje, né? Que até porque uma das principais críticas feitas pelo candidato à reeleição, né, o Donald Trump, que foi justamente a fraude, né, as fraudes que ocorreram principalmente por meio dos votos pelos Correios, né, que inclusive o Donald Trump não aceitou o resultado da eleição americana, que deu a vitória para o Joe Biden, né, isso já a mídia toda já vem divulgando, né, que embora a apuração, né, é importante ressaltar que a apuração não se encerrou ainda, mas, né, enfim, como pelo andamento da apuração, né, todas as mídias, né, enfim, a imprensa americana já vem, né, dando a vitória para o Joe Biden. E o Trump, uma das principais críticas do Donald Trump é justamente o voto pelos Correios, né, que ele chama de votos ilegais, porque diz que o sistema era fraudulento, né, e por isso a nossa música de abertura. Bom, então, pessoal, nesse vídeo a gente vai tentar fazer aqui uma breve comparação também, o nosso objetivo é fazer uma comparação entre o sistema eleitoral americano e o brasileiro, ver se os pontos que eles têm em comum e principalmente as divergências, né, as diferenças entre o sistema eleitoral americano e o sistema eleitoral brasileiro, que, diga-se de passagem, são várias, né? Então, o sistema americano é bem diferente do nosso. Então, por isso que é interessante a gente estar analisando um pouco aqui, certo? E eu realmente, como eu acredito, todos vocês já estão acompanhando esse assunto, que isso aí está na mídia, em todos os jornais, né? Que os noticiários já vêm declarando, como eu falei, a vitória do Biden, que foi declarado o 46º presidente dos Estados Unidos da América, certo? E isso, na realidade, esse assunto ele ganha uma relevância e por isso nós estamos tratando aqui, fazendo um vídeo sobre isso, justamente tendo em vista a importância da eleição americana, né? Porque os Estados Unidos ainda são, né, considerados a maior nação democrática do mundo e a eleição americana, o processo eleitoral americano e, na realidade, a política americana, ela, direta ou indiretamente, impacta o mundo inteiro, inclusive a política brasileira. Então, a gente vê que, inclusive, alguns candidatos, na realidade, alguns políticos que têm uma afinidade ideológica com Donald Trump, como é o caso do presidente Jair Bolsonaro, né, que são políticos que se autodenominam e que se dizem de direita, conservadores de direita, como é o caso do Donald Trump, né? Então a gente vê que existe também aqui no Brasil, né, essa afinidade ideológica, então por isso há um impacto inegável que o resultado das eleições americanas também impactam aqui a política brasileira, certo? Voltando aqui para a análise do nosso caso, pessoal. O Joe Biden, né, ele passou dos 270 votos no colégio eleitoral, que o corte para que um presidente, um candidato consiga ganhar a corrida eleitoral nos Estados Unidos, é de 270 votos no colégio eleitoral, certo? Isso aí, na realidade, não confundir, até porque como os Estados Unidos, o sistema é de democracia indireta, certo? Então, na realidade, quem elege o presidente é um colégio eleitoral, são os delegados,
né, que são representantes dos estados, e esses delegados é que são eleitos pelo povo, e esses delegados eleitos pelo povo é que elegem o presidente. Então, por isso, quando a gente fala em 270 delegados, né, 270 votos, né, seriam esses delegados que elegem o presidente, certo? O colégio eleitoral americano, só para vocês saberem, ele é composto de 538 delegados distribuídos, né, entre os estados. E a gente vai analisar aqui como é que funciona esse sistema, certo? E o candidato que consegue 270 delegados, né, então ele se sagra vencedor na corrida eleitoral americana, que foi o que aconteceu com o caso do Joe Biden, né, que já passou dos 270 votos e que por isso já pode ser considerado o novo candidato eleito, certo? O Joe Biden e a Kamala Harris, né, que é a vice-presidente, e no caso é a primeira vice-presidente mulher da história dos Estados Unidos, né? Então, no caso, aí foi a chapa que foi eleita. Joe Biden para presidente, Kamala Harris, né, para vice-presidente, certo? E como a gente até já comentou, o atual presidente dos Estados Unidos e então candidato à reeleição, Donald Trump, não aceitou o resultado, não reconheceu a derrota, e ele vem alegando, né, de forma veemente, aos quatro ventos, para a mídia, para todo mundo, que alegando fraudes, que houveram fraudes no processo eleitoral e que se não fossem essas fraudes ele teria sido vencedor, e diz que vai questionar, e na realidade já está questionando o resultado das eleições na justiça. Então ele já está, a equipe jurídica, né, do Donald Trump já está aí pelos diversos estados, questionando a apuração das urnas, pedindo a recontagem de votos e tudo, né? Então realmente o Trump pretende esticar essa briga, né? Não vai aceitar o resultado, não aceitou o resultado e pretende aí, né, enfim, criar um pouco de dificuldade, né? O que eu acho, na minha opinião, isso é no mínimo lamentável, né? Um candidato não aceitar o resultado que vem das urnas. E com isso, pessoal, a gente percebe que o Trump ele se tornou o quinto presidente americano a não conseguir se reeleger em 100 anos. Então a gente está aqui, dá até os parabéns para o Donald Trump, que ele conseguiu entrar para um seleto grupo, né, de apenas 5 presidentes nos Estados Unidos que nos últimos 100 anos não conseguiu se reeleger. Então se a gente conseguir ver aí o Barack Obama conseguiu a reeleição, né? A gente viu também o George W. Bush, né? O filho, Bush filho, também conseguiu se reeleger. Então, se a gente for analisar os presidentes americanos nos últimos 100 anos, a grande maioria conseguiu a reeleição. O Trump realmente não conseguiu, né? Então, ele entrou para esse seleto grupo de presidentes que não conseguiu se reeleger, né? Então, e a gente vê, pessoal, que alguns analistas políticos, eles atribuem a vitória do Biden, né, muito mais a uma rejeição ao Donald Trump do que propriamente uma vontade deliberada dos eleitores de escolher o Joe Biden. Então, pelo menos o que a gente vê os analistas políticos quer dizer que, na realidade, o fator foi que da derrota do Trump foi muito mais uma rejeição à figura dele do que uma aprovação à figura do Biden, né? E, pessoal, aqui a gente tem algumas questões que realmente tiveram impacto, né, um grande impacto no resultado das eleições, e foram questões que foram cruciais e muito polêmicas ao longo desse ano nos Estados Unidos. Uma delas foi, com certeza, inegavelmente, a questão da pandemia do coronavírus e a forma como o Donald Trump, né, enfim, as políticas que foram adotadas, ou então que não foram adotadas, por assim dizer, né, que ele foi muito criticado pela forma como ele conduziu a pandemia e vem conduzindo, né, essa atitude negacionista de realmente dizer que querer minimizar o problema, querer alegar que a pandemia, na realidade, o surto já estaria já estaria no fim, né? Então essa atitude dele de querer retomar as atividades a qualquer custo, né? Que a gente vê que o presidente Bolsonaro também acabou adotando uma atitude bastante parecida, né? E a gente vê que, na realidade, essa digamos assim, má condução, né, da pandemia, né, das políticas para o combate à pandemia pelo Donald Trump, realmente custou a ele muitos votos, que a gente percebe, né, que realmente houve uma rejeição da população à forma desleixada que o presidente conduziu essa questão nos Estados Unidos. E outro caso, né, outra questão que também teve muita repercussão,
foi os casos de violência policial, que são na realidade até infelizmente, são bastante comuns nos Estados Unidos, principalmente contra a população negra, né, os imigrantes, né, e que inclusive, né, em um dos casos culminou com o assassinato do George Floyd, que também era negro, né, vítima de violência policial também, e com isso deflagrou-se o movimento do Black Lives Matter, né, vidas negras importam. Né, que isso também foi um movimento que tomou bastante vulto, né, enfim, criticando a violência policial. Donald Trump, né, ele enfim, não repudiou de forma veemente esses atos de violência policial, ficou fazendo ali digamos assim, tentando contemporizar e minimizar a questão. Então isso aí também foi outra questão que de certa forma mobilizou a população negra, né, enfim, e algumas minorias a estar se dirigindo às urnas para votar a favor do Biden contra o Trump, né? E o que a gente observa, talvez por todo esse contexto, essa insatisfação popular, né, houve uma mobilização da população, né, para votar, e a gente percebe que essa votação, essa eleição, foi da eleição com o maior número de votos na história dos Estados Unidos, né? Um número recorde, né? Então a gente vê que o Joe Biden recebeu mais de 71 milhões de votos e o Donald Trump recebeu aproximadamente, né, mais de 68,3 milhões de votos. Então a gente vê que foi um recorde de comparecimento às urnas, né? Então a gente viu que talvez por essas questões bastante polêmicas, muita gente se sentiu instigada a votar. Até lembrando aqui para vocês que nos Estados Unidos, diferente aqui do Brasil, o voto é facultativo. Então as pessoas elas não são obrigadas a votar, diferente aqui do Brasil, que são. Aqui no Brasil, se você não votar, você, né, tem que pagar a multa, até porque o voto ele é obrigatório. Então, nos Estados Unidos também, os candidatos também fazem campanha não só deles, né, não só, enfim, fazendo as propostas e tudo mais, mas inclusive convocando a população a votar, a participar, a se manifestar, porque nos Estados Unidos o voto é facultativo, ok? Bom, pessoal, e então os principais tópicos que a gente vai analisar no vídeo de hoje, né? São 4. Primeiro, a gente vai fazer essa breve análise do processo eleitoral americano, que a gente já fez algumas considerações. Depois, a gente vai analisar as semelhanças e principalmente as diferenças entre o sistema eleitoral americano e o sistema eleitoral brasileiro, certo? Depois, a gente vai analisar os questionamentos, né, feitos pelo candidato à reeleição derrotado Donald Trump, quais são as alegativas que o Donald Trump vem fazendo, né, para não aceitar o resultado das eleições, né, que alegando fraude, né, e que esses votos pelos Correios seriam votos ilegais. E por fim, o que é que a gente pode esperar do governo do Joe Biden, né? Então a gente vai tentar sintetizar um pouco essas considerações. Primeiro, vamos fazer aqui uma breve análise do processo eleitoral americano, né? As regras do processo eleitoral americano, pessoal, foram criadas pela Constituição de 1787, que foi a primeira e única Constituição americana. Então, realmente são regras até já bem antigas, certo? E a gente vê que, diferentemente do Brasil, os Estados Unidos só teve uma Constituição, e o Brasil, por exemplo, teve 7. Então, a gente vê que as instituições americanas, elas são até bem mais estáveis, né? Elas são bem mais perenes do que as próprias instituições brasileiras. Porque os Estados Unidos só tiveram uma Constituição, né? Essa primeira. O Brasil, além de ter já tido 7 constituições, já passou ao longo dos, vamos dizer assim, dos últimos 200 ou 300 anos, passou por diversas formas de governo, por monarquia, por república, passou por períodos ditatoriais, a ditadura de Vargas, a ditadura militar, né? E que agora, né, está usufruindo de um período democrático que espero que seja longo, né, sob a Constituição de 88. Então a gente vê que institucionalmente o Brasil já passou, já teve, digamos assim, já tem né, diferente dos Estados Unidos, que tem uma estabilidade institucional. O Brasil ele realmente passou por diversos regimes, diversas, né, enfim, golpes, né, enfim, períodos ditatoriais. Então a gente vê que o Brasil, a democracia brasileira ainda é muito jovem, né, espero que tenha uma vida longa. Certo? E é interessante a gente ressaltar, pessoal,
que nos Estados Unidos a corrida eleitoral, ela não começa, diferentemente aqui no Brasil, não começa já quando a gente já temos os candidatos que vão disputar, né? Enfim, quando os candidatos começam a fazer a sua campanha. Na realidade, a corrida eleitoral americana começa com a pré-candidatura, né? Quando os pré-candidatos vão ser escolhidos para candidatos. Então, existe uma primeira etapa, né, no processo eleitoral americano, que é a disputa dentro do próprio partido, né? Então a corrida eleitoral ela começa, né, já bem antes, no começo do ano, por volta de fevereiro, né, na disputa entre os pré-candidatos para ser escolhido como candidato do partido, né? Então, por exemplo, nesse ano, de fevereiro a junho, né, de 2020, ocorreram as prévias ou as primárias, né, como se estão chamadas, onde os eleitores eles têm a oportunidade de votar, e é como se fosse um voto mesmo, vão na urna, votam, né, para escolher quem eles querem que seja o candidato do partido. Então chama prévias ou primárias, porque justamente esse procedimento é que vai selecionar os pré-candidatos, né, quais dos pré-candidatos, qual na realidade dos pré-candidatos vai ser o candidato oficial do partido, né? Então, depois das prévias ou das primárias, ocorre as convenções nacionais dos partidos, né? O Partido Republicano e o Partido Democrata, que são os maiores. E é nessa convenção nacional onde é escolhido o candidato oficial do partido, né? No caso da Convenção Nacional dos Democratas, aconteceu nesse ano de 13 a 16 de julho e culminou, né, como a gente já sabe, com a escolha do Joe Biden para ser o candidato do Partido Democrata. Então tem essa primeira etapa, né, que ocorreu de fevereiro a julho desse ano, né, até a gente saber, né, então cria essa expectativa, né, quem vai ser o candidato, né, então tem essa corrida, essa disputa antes, né, para a gente saber quem vai ser o candidato. E pessoal, outras duas coisas interessantes sobre o sistema eleitoral americano. Primeiro, diferente do Brasil, o sistema americano é de democracia indireta, né? Então isso pode até criar algumas confusões, né, quando a gente vai tentar entender o sistema americano. Pois o eleitor, ele não vota nos Estados Unidos, ele não vota diretamente no presidente, né? Mas os votos dele vão para um corpo de delegados, né? E se realmente naquele estado, né, o estado que o eleitor, né, é domiciliado, enfim, e está votando, se a maioria dos votos, né, for para um determinado presidente, então na realidade ele vai eleger um corpo de delegados, um corpo de representantes, que esses delegados vão compor o colégio eleitoral e na realidade, né, e o colégio eleitoral são esses delegados que ao final elegem o presidente. Então por isso que a gente diz que nos Estados Unidos o voto indireto. Você vota, os seus votos vão para eleger um corpo de delegados e são esses delegados que votam para o presidente. Então, seu voto não vai direto para o presidente, né? Vai para eleger, na realidade, um corpo de delegados. Então, por isso, indireto. A democracia indireta. E o segundo ponto é que os votos eles são contabilizados por cada estado, certo? Então, como eu falei, cada estado, você, né, enfim, faz o cômputo dos votos e ao final você vê qual dos candidatos se sagrou vencedor naquele estado e naquele estado, né, enfim, o candidato que se sagrou vencedor naquele estado elege os delegados daquele estado. E a gente vai ver que cada estado tem uma quantidade diferente de delegados, né? Então a eleição, vamos dizer assim, os votos são contabilizados por estado, né? Então não são votos nacionais, eles são votos por estado, diferente do Brasil, certo? E aí você verifica cada estado quem foi o candidato que ganhou e aquele candidato vai levar os delegados, vai levar consigo os votos dos delegados daquele estado específico, certo? É o que a gente chama, pessoal, da sistemática winner take all, né? Ou seja, o vencedor leva tudo, né? Ou seja, o candidato que receber mais votos em um determinado estado leva todos os delegados daquele estado, né, como para o colégio eleitoral. Certo? Então não é um voto proporcional. Por exemplo, se o Biden teve 60% dos votos no estado e o Trump teve 40%. Não é que o Biden vai levar 60% dos delegados e o Trump vai levar 40%. Não.
o Biden ganhou, leva todo mundo, independentemente do percentual de votos que ele teve. Então ele pode ganhar com a diferença, né, digamos assim, ter ganho 80% dos votos, 60% dos votos, ou ter ganho por uma diferença muito pequena, ele vai levar todos os delegados daquele estado para o colégio eleitoral, certo? Então é a sistemática do winner take all, né? O vencedor leva todos os delegados no caso, né? Então, pessoal, como eu falei, cada estado vai ter uma quantidade diferente de delegados, certo? O número de delegados por estado vai depender do tamanho da população do estado e vai depender também do número de parlamentares do estado na Câmara dos Representantes e no Senado, ou seja, vai levar em conta a população e o número de vamos dizer assim, membros do Congresso, né? Então, quanto maior a população e quanto maior a representatividade no Congresso, maior a quantidade de delegados que aquele estado vai ter. Então, por exemplo, o estado da Califórnia, nos Estados Unidos, que é o mais populoso, ele tem 55 delegados, certo? Para os seus 39,5 milhões de habitantes, ou seja, 12% da população dos Estados Unidos. Enquanto alguns estados, como é o caso do Alasca, só possui 3 delegados, devido à diferença de população. Então a gente vê que o peso de cada estado é muito diferente, né? Então por isso que realmente a campanha, a corrida presidencial dos Estados Unidos leva muito em consideração os estados. Então os candidatos focam muito nos estados estratégicos, né? Onde eles podem conseguir, né, virar os votos no estado ou conseguir a maioria dos votos no estado, porque o que eles precisam realmente é ter a maioria no estado. Para ele, se já tiver a maioria, já é o suficiente. Ele pode ganhar de 80%, pode ganhar de 60%, tanto faz. Se ele tiver a maioria, já leva tudo, né? Então a disputa ela é muito por estado. Então eles vão analisar esse contexto. E claro, quantos delegados cada estado vai dar ao político, ao candidato. A data da votação, pessoal, como regra, é a primeira terça-feira depois da primeira segunda-feira de novembro, que nesse ano caiu no dia 3 de novembro, que foi o dia oficial da votação. Embora já estivesse aberto aí durante várias semanas anteriores a possibilidade de votação pelos correios, né? Inclusive foi por isso a nossa música de abertura e a principal crítica do Donald Trump, o tal do voto pelos correios, que ele considera ilegal e que queria anular esses votos pelos correios, alegando fraude, até porque, né, claro, ele não vai dar um tiro no próprio pé, porque estatisticamente as pesquisas mostraram que a maioria dos candidatos que votavam pelos correios, né, a maioria dos votos estava indo para o Joe Biden. Por quê? Porque um principal motivo para as pessoas votarem pelos correios era evitar aglomeração, para não, enfim, evitar contágio, né, do coronavírus. E, na realidade, a gente vê que essa preocupação de evitar o contágio do coronavírus era mais forte entre os democratas e os eleitores democratas do que os eleitores republicanos, né? Então, por isso, a gente vê que a grande maioria, ou pelo menos uma parte expressiva dos votos pelos correios, eram votos de eleitores democratas. Então, por isso, o Donald Trump estava querendo anular ou questionar esses votos, né, considerando votos ilegais e tudo mais, né? Enfim, até agora sem sucesso, e espero que essa acusação dele não prospere, porque senão seria uma grave violação do sistema eleitoral, certo? E é interessante, pessoal, a gente dizer também que os Estados Unidos, eles não têm um órgão oficial que divulga em tempo real o resultado das urnas. Então, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Nos Estados Unidos não existe um órgão eleitoral nacional oficial que faz o cômputo dos votos e tudo. E então, as projeções e as apurações, elas são divulgadas pela imprensa, né? Então são os próprios órgãos de imprensa, são essas organizações independentes que fazem todo o processo de apuração. Então é a imprensa, na realidade, no final das contas, que diz quem vai ser o vencedor, né, com base em dados estatísticos, muito antes da apuração terminar. Tanto que a imprensa já vem anunciando o Joe Biden, enquanto as apurações ainda nem terminaram, as apurações ainda estão em andamento, mas estatisticamente falando, a gente vê que o Joe Biden já pode ser considerado o novo presidente dos Estados Unidos, né? E isso divulgado pela imprensa. E pessoal, para a gente finalizar esse primeiro tópico, do meu ponto de vista, eu entendo que esse sistema de voto indireto nos Estados Unidos, né,
ele acaba sendo menos democrático, então aqui vai minha crítica, do que o voto direto, né? O voto direto nacional, que é o caso do Brasil. Por quê? Porque pode ocorrer, e na realidade já ocorreu diversos casos nos Estados Unidos, em que o presidente com menos votos totais ou menos votos absolutos acaba ganhando a eleição. E justamente um presidente que teve mais votos da população acaba não sendo escolhido, porque, como a gente viu, os votos são pelos estados, e cada estado, a maioria em cada estado, leva os seus delegados. Então isso pode gerar um cenário que, na realidade, é até relativamente comum, de um presidente que se torna eleito, que consegue ser eleito com menos votos. Isso, no meu entender, é antidemocrático, né? Enfim, não é muito democrático. Aconteceu, por exemplo, isso, pessoal, no caso da última eleição, né, do Trump contra a Hillary. A Hillary Clinton teve mais votos totais do que o Donald Trump. Mas como o Donald Trump conseguiu a maior quantidade de delegados por estado, então ele acabou se tornando presidente. E como eu falei, isso eu não acho, né, um sistema muito democrático, alguém conseguir se eleger presidente mesmo tendo menos votos. Bom, então aqui a nossa crítica a esse sistema. Bom, pessoal, o segundo tópico, para a gente analisar as semelhanças e principalmente as diferenças entre o sistema americano e o brasileiro. Muita coisa a gente já falou. Uma semelhança que eu consegui encontrar é justamente o quê? Que tanto no Brasil como nos Estados Unidos, o voto, quando você vai votar para presidente, na realidade você vota na chapa, né? Então você vota na chapa presidente e vice, né? Isso acontece no Brasil e acontece nos Estados Unidos. Então, se você, por exemplo, votou no Joe Biden, você votava na realidade na chapa Joe Biden para presidente, Kamala Harris para vice, né? Ou seja, um voto só para presidente e vice. E no Brasil também é assim, um voto só, ou seja, você vota na chapa, tá? Agora, a gente vê que, aí você pode até perguntar, Tibério, mas já existiu no Brasil, em algum outro país, essa possibilidade de você votar para presidente e votar para vice-presidente, ser dois votos diferentes? E na realidade sim, até uma curiosidade interessante. No Brasil, durante a experiência republicana de 1945 a 1965, ou seja, até a ditadura militar, as eleições para presidente e vice-presidente eram independentes. Então você podia sim, votava para um candidato para presidente, por exemplo, de uma chapa, de um partido, e poderia votar para outro candidato a vice-presidente de outra chapa de outro partido, né? Então, por exemplo, em 1960, João Goulart foi eleito vice-presidente de Jânio Quadros, né? E o Jânio Quadros ele era candidato a uma coligação encabeçada pelo UDN, né? Então a gente vê que o João Goulart era de uma chapa e o Jânio Quadros era de outra, né? Então a gente vê que realmente a pessoa podia votar, né, de forma totalmente independente, o que é bem interessante por sinal, mas atualmente não. Atualmente no Brasil e nos Estados Unidos, um voto só você vota na chapa, então é o voto em bloco, né, presidente e vice, certo? Outras diferenças, pessoal, como a gente já falou, o sistema brasileiro é democracia direta, pois o eleitor ele vota diretamente no presidente, né? Então não tem essa sistemática americana que você vai votar, né, e seus votos vão para um corpo de delegados e esses delegados, né, eventualmente vão votar no colégio eleitoral do presidente. Não, você vota direto no presidente, né? O voto vai direto, vai ser computado diretamente para o presidente. É o que a gente chama de voto direto, democracia direta. Você diretamente dizendo quem você quer que seja presidente. O que eu entendo que é muito mais democrático do que o sistema indireto americano, que tem essa questão dos delegados e tudo mais, certo? Inclusive o artigo 14 da Constituição Federal fala nisso, né, que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto, né? Então a Constituição fala em voto direto, certo? No Brasil, pessoal, como a gente já falou, diferentemente dos Estados Unidos, os votos são contabilizados nacionalmente e não por estado, né? A gente já viu que nos Estados Unidos o voto é por estado, que você faz o cômputo aí dos votos daquele estado, quem conseguir a maioria dos votos daquele estado leva os delegados daquele estado. Aqui no Brasil não tem isso. O voto ele é nacional. Tanto faz se você está no Acre, no Ceará, no São Paulo, o peso do voto é exatamente o mesmo, né? Então, independe do estado em que o eleitor esteja, porque o voto ele é nacional. Nos Estados Unidos, não. Dependendo de onde o eleitor esteja, o peso do voto dele varia, né?
o que acaba criando algumas distorções que eu não acho que seja muito democrático. Enfim. Outra coisa interessante, pessoal, é que nos Estados Unidos existe o que a gente chama, entre aspas, o bipartidarismo, que a gente vai botar entre aspas, porque no final das contas, a gente poderia dizer que na prática, os Estados Unidos são, na prática, bipartidários, republicanos e democratas. Embora existam outros partidos, né? O Partido Republicano e Democrático não são os únicos, né? Existem outros partidos, né? O Partido Libertário, o Partido Verde, outros partidos, mas na prática, pessoal, esses outros partidos não têm expressão nenhuma, são muito fracos, não têm nenhuma chance real de concorrer num processo eleitoral. Então a gente pode dizer que na prática os dois grandes partidos, né, que concorrem de fato são republicanos e democratas. Democratas, a cor azul, representados pelo burro, né, o animal, o símbolo, e os republicanos, a cor vermelha, representados por um elefante. É tanto que vocês devem ter acompanhado aí nas notícias o mapa dos Estados Unidos pintado de vermelho e azul, né? Azul foi para os estados que os eleitores foram a maioria democrática, e vermelho dos estados maioria republicana. Se a gente for ver no mapa, né, no centro dos Estados Unidos, geralmente ali a boa parte dos estados no centro foram para os republicanos, e nas extremidades oeste e extremidade leste foram para os democratas, certo? Né? E, diferentemente dos Estados Unidos, no Brasil nós temos o multipartidarismo. Né? Na realidade, o Brasil, eu até acho que já tem partido demais. Né? Então, no Brasil, né? E esses partidos fazem coligações e tudo nas eleições. Enfim, né? Então é diferente dos Estados Unidos, que aqui são vários partidos. Né? Nos Estados Unidos, pessoal, a gente vê que outra questão interessante, que a votação ela se estendeu por semanas justamente devido à possibilidade de voto pelos correios, né? E também lá nos Estados Unidos o voto ele é feito em cédula de papel, né? E no Brasil não existe essa possibilidade de voto pelos correios, né? E o voto ele é feito nas urnas eletrônicas. E aqui de novo eu destaco que o sistema brasileiro, eu entendo que é muito mais eficiente, muito mais rápido, muito mais prático. Por quê? Porque para você apurar os votos de uma urna eletrônica é mais rápido, né? Até porque você só precisa extrair o arquivo, né, que tem todas aquelas informações, e até muito mais confiável, muito mais seguro, né? É difícil de ser fraudado. Por quê? Porque cédula de papel é mais fácil acontecer uma fraude, né? E por isso que eu entendo que o sistema brasileiro de urnas eletrônicas é muito melhor que o sistema americano de cédula de papel, né? O Brasil está muito nesse ponto, está muito à frente dos Estados Unidos. E, por fim, pessoal, nos Estados Unidos o voto ele é facultativo, enquanto que no Brasil o voto é obrigatório para maiores de 18 anos. Como diz a nossa própria Constituição, artigo 14, inciso 2, o voto só vai ser facultativo aqui no Brasil para os analfabetos, para os maiores de 70 anos e para quem tiver entre 16 e 18. Se você for maior de 18, for alfabetizado, o voto é obrigatório. Bom, pessoal, aqui a gente vai para o último tópico, né? O que a gente pode esperar do governo do Joe Biden, né? Agora que, considerando que o Joe Biden realmente assuma a presidência, né? Depois de eventualmente o resultado, né, da eleição vai ter que ser chancelado, né, vai ter que ter quem no final das contas vai ter que se pronunciar sobre a questão da Suprema Corte Americana, porque o Trump já está questionando e judicializando, mas considerando, enfim, que o Joe Biden seja declarado, proclamado o novo presidente dos Estados Unidos. O que é que a gente pode esperar do governo Biden, quais vão ser as pautas, como é que vai ser... Enfim, né, o que a gente vê, né, dos temas, né, da campanha e das propostas de Biden. Primeiro, em relação ao coronavírus, o Biden ele tem como proposta aumentar o número de testes, torná-los mais acessíveis, né? Ele estuda um projeto de lei que obrigaria as pessoas a usar máscaras e ele planeja mobilizar 100 mil pessoas para uma espécie de exército de servidores que terão como função rastrear o vírus e a epidemia. Então, Biden ele sempre foi muito crítico, né? Até nos debates ele criticava muito o que ele chama de uma postura displicente do Trump com a pandemia, certo? Então, a ideia do Biden é realmente somar esforços e recursos, né, em termos para combater o coronavírus, certo? No tema de acesso à saúde, ele propõe criar uma empresa estatal que vai oferecer planos de saúde mais acessíveis.
e a ideia é que dessa forma os preços vão baixar. Então a ideia do Biden é tentar popularizar mais o acesso à saúde, né? Então abrir mais, ele retomar até uma proposta que era do ex-presidente democrata, o Barack Obama, que é do Obamacare, né? Que é um sistema de saúde, né, seja mais acessível à população, certo? É outra proposta do governo Biden, né? No ponto de vista tributário, a gente já viu vários discursos do Biden que ele pretende e ele propõe aumentar a alíquota de impostos entre as pessoas de maior renda dos Estados Unidos. E, né, então a gente vê que, diferente do Trump, que na realidade deu isenções de impostos, né, para grandes empresas, né, então a política do Trump foi reduzir impostos e na realidade reduzir para grandes empresas, o Biden na realidade ele vai querer aumentar esses impostos para grandes empresas multinacionais, o que eu particularmente concordo, porque eu acho que realmente essa parcela maior da população que tem uma maior renda, né, deve arcar com os custos, né, do Estado, principalmente nesse contexto que foi necessário ter muito gasto para combater a pandemia, certo? E por fim, pessoal, em temática ambiental, o Biden ele tem uma proposta de realmente de maior preocupação com o meio ambiente, diferente do Donald Trump, que realmente saiu aí do Acordo de Paris, né, e desses acordos que os Estados Unidos para conter as mudanças climáticas. Então, o Donald Trump, a postura dele foi muito isolacionista, Estados Unidos primeiro, né, não demonstrou muita preocupação com a questão climática, e o Joe Biden pretende retomar essas políticas, né, ambientais, né, e com isso diminuir as emissões de gás carbônico, né, e ele pretende retornar também ao Acordo de Paris, que o Trump saiu, né, enfim, então a gente vê que ele tem políticas para reduzir o consumo de combustíveis fósseis e para favoráveis à proteção ambiental. Bom, pessoal, então aqui a gente tentou resumir um pouco para vocês entenderem melhor o processo eleitoral americano. Realmente é bem diferente do nosso sistema eleitoral, certo? Novamente eu peço que vocês compartilhem o nosso vídeo, deem um like aí, se inscrevam no nosso canal. Se vocês gostaram, né, deixem nos comentários e, né, se realmente deixem também como nos comentários outros temas que a gente pode estar para os nossos próximos vídeos. E no mais, agradeço demais pela atenção, forte abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.